Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordava o termo geral da PG. A primeira questão: determinar a razão da PG de termos inteiros em que o terceiro termo é 10 e o sexto termo é 80. Vamos lá então. O que nós sabemos? Nós sabemos que o A3 vale 10, terceiro termo, né? E sabemos que o A6 vale 80. Bem, da forma do termo geral, se eu sei que o A3 é igual a 10, vamos lembrar que A3 é A1 vezes a razão ao quadrado. Então isso quer dizer que A1 vezes a razão ao quadrado é igual a 10. De maneira equivalente, se o A6 é 80, vamos lembrar que A6 é A1 vezes a razão à quinta. Então isso quer dizer que A1 vezes a razão à quinta também é igual a 80. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? A gente vai poder então dividir o A3 pelo A6, ou A6 pelo A3, tanto faz. Se eu pegar o A6 dividido pelo A3, isso vai dar 80, que é o valor do A6, dividido por 10, que é o valor do A3. Aí você pode se perguntar, e por que dividir? Porque na hora que eu divido, como o A1 é multiplicando, vai dar para eu cortar o A1. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. No lugar do A6, coloque A1 vezes a razão à quinta, sobre. No lugar do A3, coloque A1 vezes a razão ao quadrado. Isso é igual a 80 dividido para 10, que é 8. Vamos cortar A1 com A1. Razão à quinta dividido por razão ao quadrado dá razão ao cubo. Aquela história da divisão de potências, repete a base Q, subtrai os expoentes, 5 menos 2 dá 3. Então a razão ao cubo é igual a 8. Desse modo a razão é a raiz cúbica de 8, que vale 2. Bem, nós concluímos então que nós temos uma PG de razão 2. O que eu faço então agora? Nós vamos então, se eu tenho uma PG de razão 2, era isso que a questão pedia, né? A questão pedia para a gente determinar a razão da PG. Então a gente conclui que nós temos uma PG de razão 2. A segunda questão: inserir 4 meios geométricos entre os números 1 e 7.776. O que é isso? Nós temos que colocar 4 números entre o 1 e o 7.776, de tal maneira que esses 4 números, com os dois dos extremos, formem uma PG. Por isso que são 4 meios geométricos. Então o que eu quero na verdade é isso. Eu quero que o 1 seja o primeiro termo, o 7.776 o último termo, e eu coloque 4 termos entre eles, montando aí a PG. Bem, dessa forma, nós vamos primeiro descobrir quanto é a razão. Para isso, observemos que o A1 é 1 e o A6, o sexto termo, que é o último, é 7.776. Pega a fórmula do sexto termo da PG, o A6 é A1 vezes a razão elevada à quinta, substitua o A6 por 7.776, isso é igual, o A1 é 1 vezes a razão elevada à quinta, só invertir a igualdade, esse 1 multiplicando coloca se quiser, então a razão à quinta é 7.776, logo a razão é a raiz quinta de 7.776. Essa raiz quinta, ela vale então, eu vou fatorar, né, na verdade, você fatora o 7.776 e você obtém 2 à quinta vezes 3 à quinta. O que você vai fazer agora? Você vai cortar o 2 do índice da raiz quinta com os 2 do expoente. Então a razão vai ficar 2 vezes 3, ou seja, a razão é 6. Bem, descoberto que a razão é 6, então agora eu posso montar a sequência. Lembrando que essa sequência começa com 1. Se ela começa com 1, 1 vezes 6 dá 6, então o segundo termo é 6. 6 vezes 6 dá 36, então o terceiro termo é 36. 36 vezes 6 dá 216, então o terceiro termo não, o quarto termo, 216. 216 vezes 6 dá 1.296, esse vai ser o quinto termo. E aí nós podemos verificar que 1.296 vezes 6 realmente fecha, realmente bate com 7.776. Então aí estão interpolados
os 4 meios geométricos que a questão pediu. A terceira questão é uma questão da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. São inseridos 5 meios geométricos entre o 4 e o 2.916, nessa ordem, de modo a formar uma sequência crescente. Assinale a alternativa que indica o quarto termo. Então, nós vamos inserir os 5 meios geométricos entre o 4 e o 2.916, e com isso a gente vai descobrir quem é o quarto termo e, claro, ao descobrir quem é o quarto termo, eu assinalo o seu valor. Vamos lá, então, interpretar a questão. Isso é o que eu quero. Eu quero interpolar os termos, os 5 meios, entre o 4 e o 2.916, de modo que o 4 será o primeiro termo e o 2.916 será o sétimo termo. Como o 2.916 é o sétimo termo, pela fórmula do A7, pela fórmula do termo geral, dá para a gente descobrir a razão. É isso que eu vou fazer. Eu vou lembrar que A7 é A1 vezes a razão elevada a 6. Substituo A7 por 2.916 igual. Substituo A1 por 4 vezes a razão elevada a 6. Vamos inverter a igualdade. Então, 4 vezes a razão elevada a 6 é igual a 2.916. Por isso, a razão elevada a 6 é 2.916 dividido para 4. Isso dá, então, 729. Se a razão elevada a 6 é 729, então a razão é a raiz sexta de 729. A raiz sexta de 729, ela vale mais ou menos 3. Aí você diz, e por que tu colocou apenas o 3? Tu não colocou mais ou menos 3? Observem que a questão me fala que nós temos uma PG, uma sequência crescente. Para eu ter uma sequência crescente, eu não posso ter a razão negativa, porque se a razão for negativa, ela será uma sequência oscilante. Então, por isso, embora a raiz sexta de 729 seja mais ou menos 3, só me interessa, para essa questão, a razão positiva. Então, só me interessa 3. Bem, sabendo que a razão é 3, então a sequência será essa aqui. O primeiro termo é 4, então 3 vezes 4 é 12, logo o segundo termo é 12. O terceiro termo é 12 vezes 3, que é 36. O quarto termo, 36 vezes 3, que é 108. O quinto termo, 108 vezes 3, que é 324. O termo seguinte, certo? Ele vai ser 324 vezes 3, 972. E aí fecharia, 972 vezes 3, 2.916. Beleza, a gente fez até mais do que o necessário. A questão perguntava quem era o quarto termo da sequência. Se você observa a sequência, você vai perceber que o quarto termo é exatamente o 108. De maneira que a resposta correta é o item D. Vamos continuar então. Quarta questão, ela é da Universidade Federal de Santa Catarina. Em uma progressão geométrica, o terceiro termo é 16 sobre 9 e o sétimo termo é 144. Determine seu quinto termo. Vamos lá então, Bem, se nós sabemos que o terceiro termo é 16 sobre 9, lá da fórmula do termo geral da PG, terceiro termo é A1 vezes a razão ao quadrado. Então, estou dizendo que A1 vezes a razão ao quadrado é 16 sobre 9. De maneira equivalente, se o sétimo termo é 144, vamos lembrar que o A7 é A1 vezes a razão elevada à sexta. Então, nós temos que A1 vezes a razão elevada à sexta dá 144. O que eu faço então agora? Eu vou então agora pegar e dividir esses dois valores para poder cortar o A1 e descobrir a razão. Eu pego o A7 dividido pelo A3, é 144 dividido por 16 sobre 9. Vamos substituir. O A7 é A1 vezes a razão elevada a 6. O A3 é A1 vezes a razão ao quadrado. E o 144 dividido por 16 sobre 9, divisão de fração, repete a primeira, então repete 144, e multiplica pelo inverso da segunda. Então multiplica por 9 sobre 16.
Bem, corto A1 com A1, razão à sexta dividido por razão ao quadrado, que é a sexta dividido por Q ao quadrado, dá Q a quarta, já que eu subtraio os expoentes, 6 menos 2 dá 4. E aí você pega 144 vezes 9 dividido para 16 dá 81. Se Q a quarta é 81, então o Q é a raiz quarta de 81. E quanto é a raiz quarta de 81? Mais ou menos 3. Beleza. Nós colocamos aqui apenas a razão positiva, apenas a razão 3 positivo. Isso quer dizer que essa razão, para o que nós queremos, não vai alterar o resultado. Por que não vai alterar o resultado? Porque como eu quero o quinto termo é A1 vezes a razão elevada a 4. Então, como o expoente 4 é par, independente de eu pegar o 3 negativo ou o 3 positivo, vai dar o mesmo resultado. Mas se eu quiser levar o pé da letra, eu teria que colocar que a raiz quarta de 81 é mais ou menos 3. Mas vamos continuar. Falta eu descobrir quem é o primeiro termo. Pegando, por exemplo, que A1 vezes a razão à sexta é 144, dá para eu descobrir quem é o primeiro termo. Porque nós sabemos que a razão é 3, então A1 vezes 3 à sexta é 144. 3 à sexta, calculando o valor, eu obtenho 729. Então, A1 vezes 729 é 144. Logo, A1 ele será 144 sobre 729. Descobri o A1, descobri a razão. Para quê? Para encontrar o quinto termo, que é o que a questão pede. Lembrando que o A5 é A1 vezes a razão à quarta, então vai ficar A5 é o A1, que é 144 sobre 729, vezes a razão, que é 3, à quarta. E aí que eu falei, né? Tanto faz colocar menos 3 como mais 3, quando eu elevar a quarta potência vai dar o mesmo valor. Bem, resolvendo, 3 à quarta nós sabemos que é 81, então A5 ficou 144 sobre 729 vezes 81. Vamos então resolver. Como é que eu resolvo? Eu simplifiquei o 81 e o 729, esses dois valores, eu simplifiquei por 81. Quando eu simplificar 81 por 81, ele some. Quando eu simplificar 729 por 81, dá 9. Então, A5 ficou 144 sobre 9. 144 dividido para 9 dá 16. Com isso, então, a gente conclui que o quinto termo dessa PG vale 16. Quinta questão. Considere uma PG em que A5 mais A7 é 4.352 e A6 mais A8 é 17.408. Feito isso, a questão pede no item A. Determine o valor do primeiro termo dessa PG. Pessoal, não tem como a gente fazer uma questão dessa se a gente não abordar cada informação em separado. Se eu sei que A1 mais A7 é 4.352, então vamos lá. Esse A1, vamos lembrar que pela fórmula do termo geral, na verdade esse A5, né, pela fórmula do termo geral, ele é A1 vezes a razão à quarta. Mas o A7, também pela fórmula do termo geral, ele é A1 vezes a razão à sexta. Isso igual a 4.352. Eu coloco A1 vezes a razão à quarta em evidência e vamos ver como é que fica entre parênteses. Se eu pego A1 vezes a razão à quarta dividido por ele mesmo, dá 1 positivo. Mas, se eu pego A1 vezes a razão à sexta dividido por A1 vezes a razão à quarta, corta A1 com A1, a razão à sexta dividido pela razão à quarta dá a razão ao quadrado. Isso igual a 4.352. Então, ficou A1 vezes a razão à quarta, multiplicado entre parênteses por 1 mais a razão ao quadrado, é 4.352. Agora eu vou em busca da outra informação. A outra informação dizia que A6 mais A8 é 17.408. Substituo A6 por A1 vezes a razão à quinta, mais substituo A8 por A1 vezes a razão à sétima. Isso igual a 17.408. Coloque o A1 vezes a razão à quinta em evidência. Vai ficar entre parênteses, quando você dividir do mesmo jeito que eu fiz no caso anterior, entre parênteses fica 1 mais a razão ao quadrado, igual a 17.408. E agora o que eu faço?
agora eu vou dividir. Eu vou dividir para poder cortar o A1 e outras coisas mais. Então eu vou dividir o A6 mais A8 pelo A5 mais A7, que vai ficar então 17.408 dividido para 4.352. Vamos lembrar que A6 mais A8 é A1 vezes a razão à quinta, vezes 1 mais a razão ao quadrado, entre parênteses, sobre o A5 mais A7 é A1 vezes a razão à quarta, vezes 1 mais a razão ao quadrado, entre parênteses, igual a 4.352. Dá para a gente cortar A1 com A1, dá para cortar 1 mais Q ao quadrado com 1 mais Q ao quadrado. Quando eu dividir razão à quinta dividido por razão à quarta, dá só a razão igual 17.408 dividido por 4.352 dá 4. Então o que eu obtenho? Eu obtenho que a razão é igual a 4. É isso que está pedindo o item A? É não, o item A está pedindo o primeiro termo. Então agora eu pego e substituo. Por exemplo, eu posso pegar a primeira igualdade. A1 vezes a razão à quarta, multiplicado por 1 mais a razão ao quadrado, é 4.352. E nessa igualdade, eu posso substituir a razão pelo valor que eu encontrei, que é 4. Substituindo fica A1 vezes 4 à quarta, multiplicado entre parênteses por 1 mais 4 ao quadrado, é 4.352. Resolvendo então, 4 à quarta é 256, 4 ao quadrado é 16. Entre parênteses, 1 mais 16 dá 17. 256 multiplicado por 17 dá 4.352. Então, A1 vezes 4.352 dá igual a 4.352. Logo, então, o A1 é 4.352 dividido por ele mesmo, que dá 1. Portanto, então, a gente conclui que o primeiro termo dessa PG vale 1. O item B, ele pede para a gente escrever a fórmula do termo geral dessa PG. Como nós já sabemos o primeiro termo, que é 1, e já sabemos a razão, que é 4, está bem fácil escrever a fórmula do termo geral. Eu sei que a n é A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então vai ficar a n é 1 vezes a razão, que é 4, elevado a n menos 1. Esse 1 multiplicando, coloca se quiser. Então a gente tem que a n é 4 elevado a n menos 1. Está aí então a fórmula do termo geral dessa PG é a n igual a 4 elevado a n menos 1. Dessa forma eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a fórmula do termo geral da PG.